Não, cara, eu vi muitos jogos do Campeonato Carioca, aquele vexame que o Botafogo passou. Então é muito surpreendente o que eles estão fazendo no Campeonato Brasileiro. E o cara mandou. É, mas não é? O cara eu vi vários do Campeonato Carioca. Pô, mas falando do Luiz Castro, cara, é legal de ver um cara como esse. Porque, ó, eu vou lembrar de. Ó, olha só, como eu sou honesto e justo. Lá vem. Eu zoei bastante, principalmente o torcedor do Botafogo, porque no início, quando o Corinthians foi atrás, né? Vocês lembram disso? Do Luiz Castro. E aí o Botafogo realmente nos deu um chapéu. E aí olha como as coisas mudam. A princípio, né? Mas foi o Corinthians foi antes do Lázaro ou antes do VP? Antes do Vitor Pereira. Antes do VP, né? Antes do Vitor Pereira, Aí o Corinthians foi atrás e aí o Botafogo contratou. E aí apareceram alguns torcedores do Vasco. Eu não tenho muita do Botafogo. Do Vasco também, pra zoar. Mas como eu não tenho muita proximidade... Vasco ganhou, hein? O Vasco ganhou. Graças a Deus, João. João. Eu não tenho muita proximidade do torcedor do Botafogo... inclusive as torcidas não têm muita proximidade, né? O Corinthians e Botafogo, enfim. Mas aí os caras vieram zoar, apareceram lá no 10º, porque tem muito Botafogo que acompanha lá. E os caras, e aí, chapéu, hein? Demos chapéu em você, o caralho. E aí, quando passa um tempo... O Luiz Castro tava na vala e o VP... Tava ruim, e o VP tava em crescimento. Final, caralho. Mas que chapéu é esse aí? O tempo passou. Não, calma, vamos com calma. Mas é uma roda gigante. Deixa eu aproveitar o meu momento da situação. E aí eu falei, e aí? Cadê o chapéu, meu amigo, hein? E esse seu português de Araque? Eu falei, eu comecei a zoeira e tal. E aí... A roda gigante não para de girar, irmão, não para. Aí a roda vai girando... VPs e famílias vão acontecendo, sogras e tudo mais. E agora, né, depois de um tempo, e aí é em cima disso, né, que o torcedor do Botafogo tem que brincar, tem que zoar. E eu vi uma entrevista do próprio Luiz Castro, o meu querido Zordon, falando o seguinte: olha, aqui vocês são muito imediatistas, vocês querem construir a casa pelo telhado. E é verdade. Né? E é exatamente isso, Sim. porque é tudo que ele falou, tem a fundação da casa, você constrói, aí fez a analogia dele lá, que é um bagulho de professor velho, mas que funciona, né? Funciona, é isso mesmo, tá certo o que ele falou. E me chama a atenção, Dava, porque assim, é engraçado como não só a gente já tem essa noção, a torcida, né? Porque parece que quem tá trabalhando no futebol não tem mais essa visão. Mas nós já sabemos disso, que aqui nós vivemos um futebol ultrapassadíssimo, né? E a primeira coisa que todo mundo percebe quando chega para trabalhar aqui é o quão ultrapassado a gente está. Então tudo que o Luiz Castro falou ali é exatamente tudo que a gente vem pregando, tudo que o torcedor fala. Isso, Caio, é que não entra na minha cabeça. O torcedor sabe o que precisa de mudança. O torcedor sabe. O dirigente sabe também o que precisa, ele só não quer fazer. Exatamente, mas tem uns que eu acho que não, sabe, não cara? sabe. Tem uns caras que querem viver no passado porque é confortável, porque é a zona de conforto, sabe? Então, ele chega, ele explica tintim por tintim o porquê que ele acha e o porquê que tá acontecendo o sucesso dele. Que é de fato o que aconteceu. Ó, cheguei, tomei porrada, errei, aprendi o que é o grupo, aprendi a trabalhar com jogadores, a extrair o máximo de cada um deles. E, cara, agora a gente tá colhendo os frutos. Foi o que aconteceu com o Vojvoda na temporada passada. Passou o primeiro turno inteiro lanterna fudido, o segundo turno levou o Fortaleza pra Libertadores. Exatamente, tá essa questão de manter o processo do trabalho, né? Exatamente. Tanto que o Marcelo Paz ganhou ontem o prêmio foi clear de melhor gestor do Brasil. Acho que merecido. Merecido, inclusive. muito bom. Ele é brabo. Esse cara Marcelo muito Paz é não, gênio. assim, é um tá? cara... Já veio aqui, se você quiser assistir. Veio aqui, é um cara que você conversando com ele, você vê que as intenções do cara são as melhores. É um cara que ama o Fortaleza, é um cara que quer estar lá. Isso, ó, veja, isso é muito foda. Quando o cara quer estar lá, sabe? Não é um cara que foi colocado lá. É diferente. Então o cara quer estar lá, ele faz, cara, ele contando aqui o processo, né, Dava? De criação das camisas que são deles mesmos, sabe? Ele, cara, é impressionante, assim, as lojas, como é que ele faz a questão de toda a parte transitória de vendas e tal. Cara, o cara é muito foda. Mas voltando pro Luiz Castro, cara, é isso, sabe? Agora a gente viu um cara que fez um bom trabalho no Brasil e que, diga o que quiser, tava bem no Botafogo, mas tá dando graças a Deus que vai embora. E não por estar no Botafogo, por estar no Brasil, que é um país que não dá chance nenhuma pro cara trabalhar. A não ser, assim, o que o John Textor se mostrou já querer mudar essa, ou pelo menos trazer coisas que ele já faz lá nos times dele na França e na Inglaterra, pra cá pro Brasil, de manter, né? Porque depois do vexame lá no Carioca, e de quase ter sido eliminado por Sergipe, foi o Sergipe, né?
na Copa do Brasil. Foi que deu a treta, né? A torcida tava fora Era dos pra ele ter Castro. ido de base. De Titanic. De Titanic. E sim, era pra ter ido. O próprio Pedro Certezas fez vídeo, né? Fora Luiz Castro, e agora tá fazendo fica. Porque essa é a volatilidade da torcida. A torcida quer o imediatismo, que não necessariamente é a visão que deveria ter o gestor. E aí é que parte das pessoas que trabalham com futebol se aproveitam. Porque assim, mas é que a torcida é imediatista. Sim, isso é fato. O torcedor vai ser imediatista. Quem não pode ser é dirigente, quem não pode ser é quem trabalha com futebol. Não adianta você jogar, transferir a responsabilidade pro torcedor. Sim. Torcedor, cara, eu quero que o Corinthians ganhe hoje, mesmo eliminado da Libertadores. Não importa, quero ganhar. É assim. É assim. E eu tenho que ser assim. Claro, Se eu não sou assim, eu sou o quê? Eu não sou torcedor, porra. Eu quero que meu time sempre esteja voando. É claro que eu não vou exigir coisas... Mas, cara, você entende? Então, assim, hoje as pessoas que trabalham no futebol, elas se aproveitam muito do que é o imediatismo do torcedor, que é natural, pra pegar, por exemplo, um cara que tem um cargo dentro do futebol. Ele não pode ser imediatista. Mas os dirigentes usam isso pra não assumir a culpa. É o que a gente sempre fala do Corinthians, que eles ficam se escondendo atrás de protestos de não sei o que, de não sei o que lá. E aí eles não assumem a culpa de nada. E é o que a grande maioria dos dirigentes hoje em dia faz. Fala, tipo, a torcida quer que a gente tire, então a gente vai tirar. Porque não tem culhão pra segurar o cara lá. Porque se der pior mais pra frente, a culpa vai ser dele e não da torcida. Exato. O Luiz Castro, cara, ele foi um cara que veio pro Brasil, né? Depois de tudo que a gente sabe que tá acontecendo, futebol ultrapassado. E o Luiz Castro, ele vem, ele prova o ponto dele na prática, no campo, faz um trabalho bom, deixa o Botafogo líder do campeonato. Você quer tapa maior dos órgãos competentes do futebol brasileiro do que esse? Porque agora ele vai embora e deixando o ponto dele provado. Assim, essa situação ela é muito complexa. Porque se o Luiz Castro não estivesse na SAF Botafogo, se fosse um clube associativo como a maioria aqui, eu acho que ele não ia pensar duas vezes em ir embora. Porque ele sabe como é que é o futebol brasileiro já. Então, assim, pra começar, que se ele não tivesse nessa SAF, ele já estava demitido ano passado, né? Sem dúvida. Então, o que eu acredito que tá fazendo ele pensar em ficar, óbvio, querendo o projeto com o Botafogo e tal, é porque ele se sente um pouco mais seguro com o John Textor de que, chega aí na janela do meio do ano, a gente se reforça um pouco, mas eu não vou ser mandado embora se eu perder 4 seguidas. Só que, enquanto o Luiz Castro estava no Botafogo, já teve invasão no CT, já teve maluquices, coisas de futebol brasileiro. E aí, lá do outro lado, da Arábia Saudita, dinheiro infinita, os caras estão botando milhões, muitos milhões, não dá pra competir. Cristiano Ronaldo liga pro cara. Mister, vem pra cá. O maior jogador da história de Portugal, o Luiz Castro é português e tal. Então, é algo que mexe muito, né? Claro, sem dúvida. E assim, ele vai estar mais perto de casa, né? Do que Brasil e tal, Portugal e tal. Mas, e é claro que ele pensa, né, tipo, cara, ele foi escorraçado aqui no Brasil, né, cara? Ele foi escorraçado. Né? Porque a torcida não tem paciência, óbvio. A gente sabe como é que funciona. E... não dá nem pra... Assim, o torcedor pode ficar chateado, mas ele tá sendo honesto, né? Ele não tá, tipo, metendo louco, sumindo, nada disso. Ele tá tentando deixar o Botafogo numa situação boa. Você vê quando ganhou do Palmeiras lá, ele comemorando os jogadores, feliz pra caramba pelo que tava acontecendo, né? Mas, pelas informações que a gente tem, o clima já é de despedida. E assim, é o que você falou muito bem, ô Fernandinha. Você falou uma palavra que ela é forte, ela é pesada, só que eu repito ela o tempo inteiro, que é culhão. O que é culhão, né? No sentido Corrones. popular. É você ter, velho, é você sustentar a tua palavra. Sim. Em qualquer oportunidade. A gente sabe que isso no futebol é raro, mas é você realmente ter o peito, bancar, né? Tudo que você tá dizendo, tudo que você tá gerindo, né? E o grande problema do futebol, a gente sabe que é a gestão de pessoas dentro do futebol. E é o que eu tava falando aqui, Dava, sabe? A torcida, ela pode ter essa parada do imediatismo. Quem trabalha com futebol, não. Sabe? Claro. Então muitas pessoas se escoram nisso pra poder tirar o delas da reta. E o Luiz Castro, cara, ele é um cara que veio, foi massacrado, em certos momentos com razão, outros não, justamente pelo imediatismo. Agora, o Luiz Castro, ele vem pro futebol brasileiro já esperando que a torcida
vá ser assim. Mas eu acho que o que pega mais ele, aí foi o que eu falei, ele deve estar dando graças a Deus que tá indo embora. Não de sair do Botafogo, mas de sair do futebol brasileiro. Do ambiente futebol brasileiro. Exatamente, porque você não espera que quem tá trabalhando no futebol haja da mesma maneira que a torcida, de forma imediatista. Isso não existe, né? Sim. Mas eu não sei se ele tá dando tanta graças a Deus assim, não. Porque o Botafogo não tem essa... Porque é o que vocês falaram, o John Textor, ele não mostra que ele trabalha da mesma maneira que os outros... Aí eu tô falando de imprensa, aí eu tô falando de quem trabalha com futebol no geral. De fato, sim. Entende? Que ele próprio já deixou bem claro em várias coletivas isso aí. Exatamente. Definitivamente, de fato. Mas, voltando pro ponto que a gente tava falando aqui a respeito do final, do gás do Botafogo ao longo do campeonato... A galera até lembrou aqui que o Botafogo tá na Sula, eu tô ligado, mas assim, não acredito que o Botafogo vá brigar pra ganhar a Sul-Americana tendo o Campeonato Brasileiro pra ser campeão. Pô, você tem os dois pra ser campeão. Sul-Americana e Brasileiro. Você vai vangloriar da prioridade pra Sul-Americana? Pelo amor de Deus, esquece essa merda e vai ser campeão brasileiro, ridículo, pô. Pelo amor de Deus. Então assim... Fala mesmo. É claro, é ridículo. Ainda mais se você tá brigando e tá com 8 pontos, 7 pontos na frente pra ser campeão brasileiro. Mas se o Corinthians ganhar, ridículo. Não, mentira, maior do mundo. Não, olha só. Mas eu queria dizer que saiu, né, em vários veículos, que é assim, ó. O Luiz Castro deu o último treino... Aqui, ó. O treino do Botafogo nessa manhã teve um clima estranho de uma certa tristeza. Os jogadores sentem que o Luiz Castro está indo embora. O técnico português recebeu uma ligação do Cristiano Ronaldo, que tentou convencê-lo a deixar o clube carioca e ir pro Al Nassr. A resposta do Luiz Castro deve acontecer ainda hoje, mas o pessimismo tomou conta de parte do elenco alvinegro. Vocês têm noção que assim, o Pedro Certezas, ele iniciou o Chama o Mister... E a roda gigante da vida agora vai fazer ele chamar o Mister de volta? Exatamente. Que doideira, né, cara? Realmente a roda gigante de futebol é impressionante. Cara, tem essa também, né, velho? Porque assim, Dava, essa parada, por exemplo, o Cristiano Ronaldo e ser português e tal, aconteceu com o Abel. E o Abel meio que cagou. Mas o Abel, o Abel... Cris ligou pro Abel? Então, ou foi o Al Nassr? Mas tudo bem, ele ia treinar o Cris. 20 milhões de euros. O cara chega assim, oi, sumido, tudo bom? Concordo. Fora que o Abel também é diferente, né? O Abel já ganhou tudo aqui. É outra pegada. Mas assim, falando ele é ídolo de Portugal, português, e aí o Abel também cagou. Mas, ou não é que cagou também, né, cara? É tipo assim, você tá vivendo um momento tão bom e, porra, talvez você troque, mesmo treinando o Cristiano Ronaldo, você não vai ser estrela. Que é que ele é, pra começar. Exato. Né? Quem que é a estrela do Palmeiras? É o Palmeiras do Abel. É o Palmeiras do Abel. E é o Al Nassr do Cristiano Ronaldo. Aí é que é o ponto. Exato. Então, assim, se o Abel for pra lá, ele vai ser o Abel do Cristiano Exato, Ronaldo. Sim. Porque não tem como. Qualquer um que for pra lá vai ser o do Cristiano Ronaldo. Só se o Guardiola for pra lá, aí é o único que iguala aí, vai. Mas, cara, imagine, Dava. Imagine, tu recebe a ligaçãozinha do homem, falando, olá, meu gajo. Falando, porra, é difícil. Fala a verdade, é difícil, cara. Se ele mandar um FaceTime, fudeu. Não dá. Tu olha pro teu telefone, Cristiano Ronaldo. Sou lindo. Porra, não dá. Pai, tenho fome, sou lindo. Não dá. Difícil, Ó, cara. o Samuel virou membro pelo 13º mês, Trezegalo, e mandou aqui, Botafogo ganhou do Abel e ele já fez sua magia pra acabar com o time. É o pacto, né? Aí